Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que cada um que esteja participando, esteja envolvido nessa nossa atividade, que é a atividade da comunidade Espírita Nova Era, e uma alegria poder participar. Afinal de contas, nós temos uma relação que é de amizade e por laços que são laços do coração, apesar das distâncias, apesar de não convivermos, não é, cotidianamente de forma presencial. Mas o bom é justamente essa possibilidade de cultivarmos laços de amizade e assim formarmos vínculos que são tão fundamentais e favoráveis para a nossa saúde. Então espero que cada um que esteja participando desse encontro, envolvido nessa atividade, se sinta em paz, que tenha em si, ao seu redor, as forças positivas que promovem a nossa saúde de uma forma totalizadora, né, que abarca, portanto, tudo que diz respeito ao que nós chamamos de saúde. E vou já de imediato falando, dando uma ênfase à questão da saúde, uma vez que a nossa conversa, vou chamar assim, é sobre curas espirituais, um tema que é, de certo modo, relevante, tendo em vista a busca das pessoas de um modo mais constante, as chamadas casas espíritas, e eu vou além disso, né, as instituições ou grupos ou comunidades que têm como característica em sua identidade o espiritualismo. Portanto, falando do espiritualismo assim como com um conceito mais amplo, que envolve, que abarca diferentes identidades religiosas, diferentes tradições que têm em suas práticas, em seus fazeres, em seus saberes, uma relação com o que nós chamamos de dimensão espiritual da vida, com nomes que são diferentes. Então, a questão da saúde, aí falando das curas espirituais, mais uma vez, só para reforçar, acaba sendo um tema relevante, considerando que boa parte da motivação que nós observamos através da nossa própria vivência e de registros também de outras vivências, de outras experiências, a grande motivação costuma ser a busca de resolução de problemas, especialmente de uma condição de melhora diante de certos casos ou de vivências que representam um processo de adoecimento. Então, para falar de uma forma mais resumida, a busca costuma ser justamente voltada para os cuidados com a saúde. Às vezes por questões que são de natureza orgânica, né, por processos de adoecimento que estão muito mais caracterizados por disfunções ou certas desorganizações que se estabelecem no corpo, no organismo. E aí as pessoas vão por conta desse processo de adoecimento. Em boa parte nós temos casos assim, né, seja por exemplo, câncer, por doenças autoimunes, por doenças infecto-contagiosas, e aí vai uma quantidade, mas também, é claro, por processo de adoecimento que tem uma outra natureza, como é o caso dos adoecimentos mentais, então de transtornos que têm essa caracterização de se situar no âmbito da nossa atividade mental, como é o caso da depressão, como é o caso, aí vamos outros tipos de transtorno, não é? Bipolaridade, burnout, e assim a gente poderia colocar uma série de problemas ou de transtornos que têm a sua descrição em documentos que servem justamente para a classificação desse processo de adoecimento no âmbito da saúde. E tem casos que se referem a processo de adoecimento relacionado a nossos vínculos afetivos, de pessoas que procuram em função de adoecimento de outras pessoas, como familiares, como entes queridos que fazem parte de suas vidas e que se encontram num processo mais difícil, mais sofrido, diante de certos dramas, vivenciando certas aflições. Então, às vezes vai uma mãe preocupada com o estado de saúde
do seu filho, às vezes uma esposa, um marido, né? Um filho ou uma filha preocupado com o pai, com a mãe, irmãos, irmãs, amigos, né? Que têm laços que são tão profundos e tão fortes quanto os laços familiares, às vezes até mais. Então, às vezes, a busca também se situa no que diz respeito a esses processos de intervenção espiritual que possam promover e dar uma condição melhor à saúde, nesses processos de adoecimento que se refere aos nossos vínculos sociais. Nós temos também as situações ainda relacionadas a esses vínculos sociais, mas que já começam de uma forma mais evidente, mais específica, a fazer fronteira com a espiritualidade, como é o caso da morte de entes queridos. E em muitas situações, de acordo com a dificuldade que se estabelece, e natural, é claro, no luto, no processo do luto, muitas pessoas acabam adoecendo por não suportarem a saudade, por ter que seguir os seus dias tendo que conviver com uma ausência, né? Na verdade, uma ausência, a presença da ausência, porque a presença está ali como uma constante no cotidiano, mas ao mesmo tempo, devido à morte, não é mais a mesma presença. Então, é uma ausência que é sentida de uma forma muito dolorosa. E aí as pessoas que experimentam luto, de um modo que acaba conduzindo a um processo de adoecimento, costumam também procurar, e às vezes até não chegando necessariamente a adoecer, mas por ter que conviver com a dor da saudade e a tristeza que se estabelece em função disso, costumam ir em busca de práticas espiritualistas, de ambientes, de tradições que possam, de alguma forma, trazer um conforto, seja numa igreja, seja em outro templo que não se caracterize como cristão, seja em um terreiro de candomblé, seja em um centro espírita, em um centro de umbanda, né? Uma tenda, um templo de umbanda. Então, e aí assim vai, né? Em um mosteiro, enfim, seja lá em que espaço, que tipo de comunidade, que tipo de grupo for, mas há uma busca normalmente que possa, pelos caminhos que são mais sutis e misteriosos da fé, trazer um conforto, de modo que a vida se torne possível, mais viável. Então, nós temos esse tipo de situação também que costuma motivar muito a busca por esses ambientes e tendo em vista a questão da saúde, porque tudo isso vai envolver as chamadas curas espirituais. É claro que temos também aquelas situações que envolvem processos específicos e mais característicos da dimensão espiritual, da nossa relação com a dimensão espiritual, como os casos de obsessão, como os casos de pessoas que têm sintomas característicos da mediunidade, que passam a sofrer alguns transtornos até por falta de orientação, de condução, falta de experiência. E é claro que esse quadro ele não está isolado no que diz respeito às nossas relações espirituais. Ele é um quadro que costuma estar associado, interrelacionado a outras dimensões da vida. Então, as pessoas que têm seus problemas familiares, seus problemas pessoais, quando se trata de uma questão relacionada à mediunidade, a mediunidade vai reverberar aquilo que também acontece à nossa volta, em nosso meio. Mas essa é uma situação que caracteriza mais, e de modo mais específico, portanto, a nossa relação com a dimensão espiritual da vida e que pode representar, nem sempre é assim, um processo que impacta na saúde, no bem-estar e que pode até caracterizar um processo de adoecimento. Então, assim, de um modo geral, fazendo um apanhado, nós temos diversas motivações que afetam a saúde, o bem-estar e que servem justamente para conduzir as pessoas em suas buscas por ambientes que possam oferecer cuidados que são espirituais e que possam trazer um processo de cura. Mas aí é que vem algo interessante quando a gente fala de cura, em primeiro lugar, é pensar que a cura ela é inicialmente um processo que envolve
a eliminação ou a recuperação completa da saúde diante de um processo de adoecimento, né? Então, se a pessoa está com câncer, por exemplo, se o câncer for solucionado, se não tiver mais câncer, após um tratamento, uma intervenção, então ela está curada, né? Pode ser que volte mais adiante, mas a cura se estabelece, a cura se configura justamente por essa resolução de um determinado problema e o restabelecimento da saúde de um paciente, de uma pessoa que esteja, portanto, nesse quadro de adoecimento, nesse processo de adoecimento. Então, sempre é possível pensar na cura dessa forma? Não, isso aí é algo relativo, a gente vai falar, eu vou deixar para falar um pouquinho mais adiante. Mas, porque antes disso, eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, para nossas reflexões, o cuidado em relação a essa busca por curas espirituais. Uma vez que nós vamos encontrar, até na própria experiência de vida, na experiência humana, ao longo do tempo, uma série de casos que são exemplos de cuidados que é preciso ter nessas buscas, tendo em vista, às vezes, um mau caratismo, tendo em vista procedimentos que são grotescos e que podem levar a um processo de pior até do quadro de adoecimento. Nós podemos, portanto, encontrar e encontramos uma série de casos que vão demonstrar que essa busca ela precisa ser feita com muito cuidado para que as pessoas que estão sentindo e sofrendo suas dores, e em função justamente dessa condição de fragilidade, não acabe caindo nas mãos, né, em ambientes que venham a, inclusive, fazer piorar o seu estado de saúde. E isso é algo que, de fato, precisa ser refletido, precisa ser considerado, né? Nós temos, em todos os ambientes, espíritas em qualquer outro, nós podemos encontrar pessoas que tenham, na sua atuação, vamos dizer, a contaminação por conta de desvios de conduta em relação ao caráter, em relação a aspectos morais, tá? Então, primeiro plano, o que é mais importante nessa busca por ajuda, que envolve os cuidados espirituais com a expectativa de que venha a se estabelecer um processo de cura, seja algo que tenha como base a identificação de um grupo de pessoas como pessoas e grupos, ambientes que se caracterizem justamente por um conjunto de valores que ofereçam a segurança necessária. Quais são esses valores? Aí nós podemos falar de humildade, nós podemos falar da sinceridade que deve estar presente no coração de cada pessoa, sem querer enganar quem quer que seja, né? Da bondade que se expressa sem que se tenha qualquer interesse, né? Quando eu falo humildade também como um desses valores, porque nós vamos encontrar exemplos da falta de humildade em vários e vários casos de médiuns que são considerados médiuns curadores, que por vezes, por conta da vaidade exacerbada, acabam se perdendo no caminho de suas próprias práticas, e isso traz consequências posteriores que são muito negativas, tanto para si mesmos quanto para as pessoas que tenham passado, vamos dizer assim, por suas práticas de intervenção, e de um modo geral também como a imagem que fica. Uma vez que a tendência é que esses médios de cura eles sejam, de certo modo, idolatrados, né? Eles acabem sendo vistos como pessoas que seriam santas, esses médios eles acabam recebendo também uma gratidão tão profunda das pessoas que se sentem curadas, não é? Que têm bons resultados diante das intervenções porque passaram nesse campo das chamadas curas espirituais, aí relacionado especificamente ao que a gente chama de mediunidade de cura. Então há uma tendência, por conta de toda essa relação que se estabelece de gratidão, às vezes de devoção,
de uma imagem que é criada, de que esse médium ele está num lugar que é um lugar diferenciado, que paira acima das vicissitudes humanas. Então isso pode levar certos indivíduos a alimentar em si uma vaidade, uma arrogância, e isso acaba sendo prejudicial em relação ao seu trabalho, sua relação com a espiritualidade. De modo que a humildade aí se torna um valor fundamental, conforme nós entendemos, e vamos encontrar também referências que são importantes na literatura, e falando especificamente do saber espírita, nos processos de comunicação dos espíritos e o que eles vão nos trazendo ao longo do tempo acerca de questões como essa. Então, veja, algo que é importante é ter esse cuidado para saber se é possível confiar, se é possível de fato levar a sua condição de fragilidade, de dor, para determinadas pessoas, para determinados grupos que realizam práticas espirituais que têm como propósito cuidar da saúde e o tanto quanto possível levar a processos que sejam de cura. Então isso é algo fundamental, é muito importante. Outro ponto importante, claro, é o processo de identificação também, de cada um se sentir à vontade, se identificar com os espaços, com os grupos onde estiver. Não é? Então, às vezes, pelo desespero, por conta da dimensão da dor, as pessoas procuram qualquer caminho, o que tiver disponível, o que se apresentar, então, por conta do próprio desespero, vão correndo atrás. Quando é importante também se ter um processo de identificação. Então, se identificar com o lugar, saber se ali você encontra paz, se você... E veja que eu não estou falando se ele é bom ou ruim comparado a outros, mas é um processo de identificação que vai de cada coração. Isso é algo que importa. E aí você pode perguntar, diante pelo menos desses dois pontos que eu trouxe, que é sobre o caráter, sobre questões relacionadas a um conjunto de valores para tanto pessoas que têm as suas práticas espiritualistas voltadas para a cura, quanto de grupos que fazem o mesmo, com procedimentos que são diferentes. Então, esse aspecto que a gente trouxe, esse ponto, e o outro, como cada um se sente também no contato com cada pessoa que tem esse tipo de prática, com comunidades que realizam também esses procedimentos espirituais com o propósito de contribuir para a saúde. Então, são esses dois pontos. E aí você pode perguntar a partir daí, bom, mas não existem casos de médiuns que são médiuns de cura, e falando especificamente de médiuns. Quando a gente fala de curas espirituais, nós podemos falar de uma série de procedimentos que estão normalmente caracterizados pela fé e vinculados a identidades religiosas que tenham a possibilidade, por intervenções que são misteriosas, são consideradas misteriosas, tem a possibilidade de estabelecer processos de cura diante de certas doenças que se fazem presentes ou de processo de adoecimento. Tá? Então, isso é importante caracterizar, para não pensarmos que é apenas algo que diz respeito ao espiritismo. Nós vamos encontrar em diversos ambientes espiritualistas, tradições de pessoas que têm referências diferentes, práticas que são caracterizadas justamente por uma ação espiritual que visa promover a saúde e, o tanto quanto possível, realizar o que se chama de cura. Ponto. Então, a gente pode, considerando aí o saber espírita, de acordo com como a gente fala, perguntar se não existem médiuns, e eu não estou falando só de procedimentos, mas médiuns, tá? Isso em nossa linguagem, que pode envolver, é claro, diferentes espaços, mas na linguagem que nós utilizamos, médiuns que têm uma mediunidade de cura, e que podem realizar certos prodígios e, a partir justamente dessa faculdade, promover a cura, independente das crenças que as pessoas tenham, independente da identificação que você tenha com o lugar, e às vezes até independente do caráter do médium, pode acontecer. Tá? Então, às vezes você pode encontrar um médium que não tenha um bom caráter, então que seja uma pessoa perturbada até, vou dizer assim, procedimentos que são grotescos, né? Como pegar uma tesoura, enfiar no olho e fazer procedimentos sem a menor asepsia, sem qualquer tipo de cuidado que é necessário em uma intervenção dessa natureza, nós podemos encontrar
nessa forma de atuação pessoas que não têm a menor identificação com as referências que são sagradas para aquele médium. E, no entanto, acontecer a cura. Pode acontecer? Pode, e às vezes acontece, tá? Mas nem sempre é assim. Então, é possível que isso aconteça e nós vamos encontrar casos de relatos, pelo menos, de cura que acontecem nesse tipo de situação, mas nós também temos uma série de problemas que são identificados envolvendo situações dessa natureza, né? O último exemplo que nós tivemos foi justamente o caso de João de Deus. Então, por que que esses pontos que foram colocados eles são importantes, uma vez que nós podemos encontrar médiuns de cura que venham em sua atuação a realizar intervenções que tenham como resultado a cura de pessoas, independente de suas crenças, independente de sua identificação, independente da condição moral do médium, né? Então, por que que a gente coloca esses pontos como fundamentais? Porque eles são importantes para qualquer comunidade ou qualquer médium que realize suas práticas, uma vez que, na medida que existe um conjunto de valores que estejam presentes e fundamentando a atuação do médium, a sua possibilidade de realizar procedimentos que favoreçam o bem-estar e a saúde das pessoas, bem como possam ter como resultado efetivo a cura, é algo que se potencializa. Então, falando com outras palavras, se o médium for uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de bem, honesta, humilde, que não se deixe levar pela arrogância, pela vaidade, ele tem em sua atuação, movido pela fé, ele tem em sua atuação uma possibilidade muito maior de realizar o bem, de fazer o bem, né? Porque de fato esse tipo de cuidado, esse trabalho que é devotado em prol de quem sofre, de quem está precisando de ajuda, é um exercício de caridade, um exercício de bondade, um exercício de amor fraterno, que precisa ser desinteressado. Então, se houver algum ganho material, isso é algo que pode, inclusive, comprometer a própria atuação do médium. Então, o mais interessante é que ele tenha justamente um conjunto de valores que venham a fundamentar e também potencializar a sua ação, né? Então, isso é importante, mesmo considerando que existem médios que podem realizar certas curas, independente de seu próprio caráter, independente da vinculação de fé que o paciente tenha com esse médium ou com as suas referências, né? Isso pode acontecer? Pode, mas há uma série de limitações, tá? E de riscos também. Porque aí a pessoa pode ser enganada, a pessoa pode passar por intervenções que venham a prejudicar ainda mais sua saúde. Então, os riscos são muito maiores. Por isso que é importante considerar, e é fundamental, esses aspectos, né? E por que a identificação com o lugar onde estivermos, com o grupo, com a comunidade, com os médiuns, é importante? Porque isso diz respeito a um papel que é da fé. A fé tem um papel que é muito importante, que é singular, no que diz respeito às intervenções espirituais que venham a trazer como resultado a cura. Vejo como exemplo que nós podemos trazer, um exemplo muito ilustrativo, o que aparece nos evangelhos. Jesus foi a gente pode chamar pelo menos e considerar dessa forma, tá bom? Sem qualquer desrespeito religioso a quem tem outras referências. Mas Jesus foi um médium de cura, porque ele realizou curas diversas, e sempre numa interação, pelo menos ao que se percebe na leitura dos evangelhos, de natureza espiritual, né? E nós vamos encontrar vários casos de diferentes formas, né? Pessoas enlutadas, pessoas com problemas espirituais específicos de obsessão, pessoas com adoecimentos em seu corpo orgânico, pessoas com adoecimentos mentais. Então, nós vamos encontrar uma variedade de problemas, de raízes relacionadas aos processos de adoecimento e que tiveram a cura pela intervenção de Jesus. E tem um caso singular de uma cura que teve a intervenção de Jesus, mas sem a sua participação consciente e no usufruto de sua vontade.
que foi justamente o caso que aconteceu em um determinado episódio com uma mulher que sofria de hemorragia e sentia dores constantes, e Jesus, ao passar por uma determinada localidade onde ela vivia, cercado pela multidão, né, boa parte dessa multidão em busca justamente de cura, em busca de uma condição melhor para a sua saúde, por procedimentos que eram característicos da forma de atuar de Jesus, procedimentos espirituais. Então essa mulher, ali vendo aquela multidão, Jesus passando, pensa consigo, bom, se eu tocar apenas nas vestes dele, eu posso ficar curada. E aí ela faz isso. Em meio à multidão, ela vai e toca nas roupas de Jesus, na roupa de Jesus, nas suas vestes. E ao fazer isso, imediatamente ela começa a sentir uma melhora em si mesma. Os sintomas que eram comuns, e sintomas que representavam justamente uma sensação de dor constante, crônica, foram desaparecendo a partir daquele momento. Então ela começou já a sentir a melhora imediata e ter consigo a certeza de que o seu mal, a sua doença havia sido extirpada, logo ela havia sido curada. E aí o interessante, curioso, é que Jesus, é que há uma descrição no Evangelho, na narrativa apresentada, que diz assim: Jesus percebeu que havia saído dele uma virtude. Olha, ele então tem a consciência, a partir daquele momento, de que havia acontecido algo que era incomum, né? Porque ele sentiu que havia saído de si uma virtude. Isso chama a sua atenção, ele se volta e pergunta: quem me tocou? E aí a mulher se apresenta e conta o que havia acontecido, qual foi a sua motivação, fala da sua doença e fala justamente da sensação de cura que ela estava experimentando. E aí Jesus diz assim: foi a tua fé que te curou. E ele complementa, né? Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, que é uma semente bem pequenininha, né? E é uma semente, veja, é interessante porque a semente ela traz uma imagem que de, vamos dizer assim, de latência, né? De uma potência latente. Porque dentro da semente, ali, você tem uma árvore em potencial. Né? Então a semente não é só algo diminuto, não é só uma fé, nesse caso que ele coloca, que tem um tamanho que é o mínimo, mas é uma fé que tem nesse tamanho, que é pequenininho, que é o mínimo, uma potência de se transformar em algo mais grandioso, que produz vida, que rende frutos, que pode produzir flores e que traz assim também um encanto, aromas, cores, a vivacidade necessária e que está presente na própria manifestação da vida. Então veja que ele traz essa imagem, que é uma imagem muito interessante, uma imagem ilustrativa, vamos dizer, metafórica, acerca da fé. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, então nós poderíamos dizer para os montes se moverem de um lado para o outro, e eles vão fazer isso. Nós podemos transpor os montes, inclusive. Veja como Jesus vai dar centralidade à fé e não ao seu procedimento, ou não à sua capacidade de curar. Ele não fala isso, olha, foi eu quem curei, né? Então, ele traz como um ponto fundamental a fé que foi manifestada e que se transformou justamente em uma força que trouxe consigo condições melhores para a saúde. E veja, claro que isso favorecido pelo contato com uma pessoa, no caso com Jesus, que apresentava consigo, trazia consigo em suas características uma condição que era muito favorável a essas intervenções espirituais e desse modo a possibilidade de promover curas. Então, o papel da fé acaba sendo muito importante. Por isso que nós colocamos esse ponto. Só preciso ter cuidado, porque às vezes o problema é quando se trata de uma fé cega. Né? A fé cega, ela pode distanciar de qualquer lucidez que se possa ter e evitar caminhos que são caminhos que desfavorecem a própria saúde. Então, às vezes, em nome da fé, há muitas práticas que são contrárias ao próprio desenvolvimento pleno da vida, ao próprio bem-estar. Então, a fé é importante, mas não a fé apenas expressa, sentida, vivenciada
de um modo que seja tão completo e que evite qualquer lucidez que possa ressignificar e realinhar a própria fé no caminho que se trilha pelo coração, tá? Nas escolhas que nós vamos fazendo, inclusive as escolhas de buscas de vivências espirituais que possam favorecer a nossa saúde e o nosso bem-estar. Então, numa situação que envolve fé, mas verificando que ali há certas manifestações que são contrárias ao que nós consideramos como esse conjunto de valores, a bondade, a humildade, o desinteresse, então aí é preciso ter cuidado. Né? Se beira o fanatismo, né, o extremismo religioso, né, falas que se caracterizam pela violência, pelo desrespeito, pela agressão, pela intolerância, então é preciso se afastar desse tipo de manifestação de fé, porque ela vai no sentido contrário à saúde e ao bem-estar. Em lugar de acalentar corações, de confortar, acaba justamente trazendo ainda mais prejuízos à saúde. Né? Logo, esses pontos são fundamentais, tá bom? E é claro que nós vamos também considerar e acrescentar que nessas buscas por curas espirituais é preciso também repensar o próprio conceito de cura. Como eu disse, queria tratar um pouquinho mais adiante disso. Né? Porque veja, a cura, ela pode se caracterizar e costuma ser conceituada como essa recuperação total diante de um processo de adoecimento. Então a gente tem assim um restabelecimento da saúde. Nós podemos pensar na cura não apenas como um acontecimento que se caracterize dessa forma, mas como algo processual, que vai, ao longo do tempo, não necessariamente levando a uma recuperação completa da saúde, mas de forma gradativa vai tendo implicações que são positivas em relação à nossa qualidade de vida. Veja, se nós tomarmos, por exemplo, os casos de pessoas que estão enlutadas e que buscam, diante da dor da saudade, e que leva a outros, que pode levar a outros processos, pelo recrudescimento da tristeza, a sensação de vazio, e isso pode acabar resultando em processos de adoecimento no organismo e processos de adoecimento mental. Então, nesse tipo de situação, nesses casos, quem está enlutado não vai encontrar uma cura de uma forma instantânea, não vai encontrar uma cura que se estabeleça de um modo pontual, como às vezes pode se caracterizar no processo de adoecimento orgânico. Então, vamos dizer que a pessoa, no processo de adoecimento orgânico, esteja com uma gastrite, né? Esteja com cálculos renais, e aí, para falar, né, de situações que não sejam tão graves, pelo menos de certo modo, então se em novos exames não aparecem os problemas que caracterizam, os indicadores que vão caracterizar esse tipo de processo de adoecimento, aí você tem a cura. Só está com cálculo renal, você faz um novo exame, então não aparece mais nada, logo não tem nada que indique ali um estado de adoecimento e a necessidade de intervenção para cuidar da saúde. Então está curada. Tá? Então, nos processos de luto, isso se dá de um modo diferente, porque essa cura ela não se estabelece da mesma maneira. Leva tempo, a saudade é algo que vai sendo elaborado e, inclusive, a saudade ela nunca vai deixar de existir. Né? Então, quem traz consigo o sentimento de perda por conta da morte de um ente querido, nunca vai deixar de sentir saudade. A saudade ela vai continuar sempre presente, porque se nós amamos, então é natural que tenhamos o sentimento da saudade das pessoas que nós amamos, pelas pessoas que nós amamos. Então, se eu amo alguém, eu vou sentir saudade quando há qualquer tipo de situação que implique no seu afastamento, numa distância, na impossibilidade da convivência como ela se estabelecia antes, especialmente quando se trata da morte, né? Porque aí há uma dificuldade de se estabelecer uma convivência e até inviável diante dos meios comuns que nós temos.
Né? Às vezes é possível considerando a faculdade mediúnica como uma ponte que permite esse intercâmbio entre a vida humana e a vida espiritual, mas não é algo usual. Então, a pessoa pode estar ali sentindo a saudade, a dor da saudade, e a saudade vai continuar, mas o importante, justamente no processo de cura dessa dor da saudade, e aí o cuidado espiritual é algo que vai contribuindo muito para confortar o coração, para trazer lucidez no processo de conscientização acerca da própria vida, numa mudança de perspectiva, e na certeza que vai sendo consubstanciada e consolidada com o tempo do convívio que nós temos de um outro modo com aqueles que partiram desta vida, uma vez que a morte não representa um processo de separação absoluta, né? Não divorcia, como diria Rui Barbosa, a morte não divorcia, aproxima. Então, é nessa renovação, ressignificação que precisa de um conjunto de experiências, de vivências que possam favorecer esse processo de renovação, que a saudade vai deixando de doer como doía antes, da mesma forma, vai deixando de ser justamente aquele espinho que vai lacerando o coração e que pode se transformar em processos mais profundos de dor e consequentemente, de adoecimento. Então veja que aí nesse caso é toda uma elaboração que acontece ao longo do tempo e, como eu disse, volto a dizer, um procedimento espiritual vai ajudando muito, contribuindo para que esse quadro ele possa melhorar, trazendo naturalmente consolo quando acontece em situações de comunicações desses entes queridos. Afinal de contas, uma notícia, uma comunicação, quando ela é verdadeira, quando ela é original, pode trazer sempre um consolo e um conforto que acaba sendo muito significativo nesse processo de cura. Tá? Então, olha que aí nós temos uma outra situação, e que não demanda uma intervenção específica do espírito, como acontece em um adoecimento orgânico. Então, às vezes, a pessoa está com uma inflamação severa na pálpebra, ou então com algum tipo de problema no nervo óptico, aí vai um espírito através de um médium e faz um procedimento naquela região. E aí você pode ter a partir daí a cura. Tudo bem, isso é algo que por vezes acontece, considerando o histórico dos médios de cura, mas quando se trata de adoecimentos que são mais sutis, por exemplo, a pessoa que esteja num estado de depressão, né? Então com quadro de um transtorno de depressão maior, ou então alguém que esteja enlutado, como eu disse, experimentando as dores que acabam decorrendo do processo de luto, não vão poder passar por uma intervenção como essa. E como é que se dá a cura espiritual e a atuação dos chamados médiuns de cura? É algo, é claro, que demanda uma outra forma de atuação e que precisa de tempo. Tá? Interessante nesse sentido, quando nós falamos sobre as curas espirituais, é pensar na relação que nós estabelecemos com os espíritos justamente como uma força fundamental para trazer as melhoras necessárias à nossa saúde. Né? Porque nós, de acordo com o próprio saber espírita, diante das referências que nós temos, consideramos que em todos os processos chamados de curas espirituais há a presença e a atuação dos espíritos. Essa compreensão não é a mesma em outras tradições, que têm outras referências, consideradas inclusive sagradas. Então não é exatamente a mesma, mas nós, como espíritas, entendemos que em todos os processos que envolvem cura espiritual, há sempre a participação dos espíritos. E aí é interessante ao falar disso, porque em uma referência básica do Espiritismo, que é o Livro dos Médiuns, há um capítulo que trata dos médiuns e nele tem uma parte pequena, mas muito interessante, que é dedicada aos chamados médiuns curadores. E lá Kardec faz algumas perguntas aos espíritos acerca disso. Primeiro, querendo saber se as pessoas que têm, vamos dizer assim, o dom de curar, elas são, na verdade, usando uma linguagem que ele usava na época e com base em um movimento que foi muito forte à época de Kardec ainda, que
foi do magnetismo. Então ele dizia, os médios curadores são bons magnetizadores. E os espíritos diziam, sim, eles possuem consigo, trazem consigo uma força magnética, né, uma capacidade que promove, que é capaz de promover a saúde e levar a cura diante de quadros de adoecimento. E Kardec pergunta, esses magnetizadores, eles estão sempre acompanhados de espíritos, de bons espíritos especialmente, né, contribuindo para essa atividade? E os espíritos dizem sim. E aí Kardec fala, contra-argumenta dizendo assim, olha, mas nem todo magnetizador acredita na presença e na atuação do espírito. E eles respondem uma resposta que eu acho assim preciosa, uma resposta importante. Eles dizem, não é preciso acreditar no espírito para que ele esteja presente e atuando junto com o médium. Né? Porque eu digo que essa resposta ela é preciosa, né? Ela é importante. Demonstra justamente que nós não precisamos necessariamente de uma crença ou de uma fé, até de uma compreensão da presença e participação dos espíritos no que nós realizamos, inclusive nas ações que são fundamentadas vamos dizer, por referências sagradas, que tem como propósito promover a saúde e, naturalmente, levar a cura em processos de adoecimento. Então, não é preciso, isso é importante, ter fé ou acreditar nos espíritos para que essa relação se estabeleça. Porque o que é mais importante nesse caso, como eles mesmos vão dizer, né, ter a bondade no coração. Olha como isso é um valor que acaba se sobressaindo, né, e superando a própria fé. Não que a fé ela seja inútil, tá? E nós vamos ver isso na pergunta e resposta seguintes. Que Kardec diz assim, mas no caso dos magnetizadores que têm essa consciência e que busca por sua própria vontade, né, de uma forma intencional, o auxílio dos espíritos, há alguma diferença? E aí eles respondem, há sim diferença. Nesse tipo de situação é possível realizar prodígios. Ou seja, pela fé você tem uma ação potencializada, e que pode ter resultados ainda mais significativos. Então a fé não deixa de ser importante, mas tão fundamental quanto a fé é ter bondade no coração, né? É ter o sentimento de amor ao próximo. Então, seja lá em que tipo de atuação, diante de qual tipo de problema, ao fazer isso, há uma tendência ou há uma condição que favoreça e muito bons resultados no que diz respeito à nossa saúde, ao nosso bem-estar e, em muitos casos, o que se espera e nem sempre acontece, porque nem sempre a cura ela se realiza no modo como se espera, mas em muitos casos é possível sim que a cura se estabeleça. E nesse tempinho que nós estamos conversando, estou aqui falando e tal, veja que eu não dei centralidade, não falei especificamente dos médios curadores que realizam cirurgias espirituais. Por que isso? Porque aqui o nosso esforço também, ao fazer essa pequena narrativa, falar um pouquinho sobre curas espirituais, é de, o tanto quanto possível, levar o entendimento, o nosso entendimento, eu vou dizer melhor, vou reformular. Então, ao longo desse tempo, dessa narrativa, o nosso esforço é justamente de compreender que essa capacidade de realizar curas através de procedimentos considerados espirituais é algo mais democrático. Nós podemos e vamos encontrar pessoas que têm uma espécie de dom, tá? Então vamos encontrar aquelas pessoas que se caracterizam como chamados médios curadores. Mas se houver bondade no coração, se houver a fé com uma força, uma potência que contribui muito para que essas ações elas tenham repercussão ou repercussões ainda maiores, no sentido de favorecer a vida no seu pleno desenvolvimento. E se nós temos, junto com isso, a bondade no coração, né, o amor fraterno cultivado, a fé,
E, é claro, o aprendizado a partir das experiências, das vivências espirituais. Então, nesse sentido, nós podemos encontrar pessoas que não são caracterizadas imediatamente como médios curadores, mas que podem ser instrumentos de cura, né? Às vezes através de palavras, através de gestos, né? Através de determinadas práticas específicas, como técnicas de trabalho espiritual. Então, na sua atuação como um todo, elas podem ter justamente a capacidade de estabelecer cura ou de levar uma condição melhor de saúde para si mesmas e para quem estiver à sua volta. Então, portanto, isso é algo que pode ser construído, né? Que pode estar à nossa disposição, ao alcance de nossas mãos. Nós não precisamos nascer já com um dom. Isso acontece, né? Quando acontece, é fantástico, e quem traz consigo um dom de curar, uma capacidade inata por características próprias e que ainda são, de certo modo, desconhecidas, podem, trilhando esse mesmo caminho, potencializar esse dom e fazer prodígios, e fazer um conjunto de obras, né, em seu trabalho que venham a transformar de forma significativa e positiva muitas vidas. Mas é algo que está à nossa disposição, né? Pelo menos assim consideramos. Essa questão da cura espiritual é uma possibilidade muito mais comum e cotidiana quando cultivada. E é claro que nesse sentido nós vamos precisar de escolhas, de esforços que venham a favorecer esse tipo de atuação. É algo que está à disposição de quem quer que seja, mas é preciso que tenha toda uma movimentação, toda uma busca, todo um esforço para que isso se estabeleça. E com que objetivo? Né? Se pensar, mas eu vou fazer uma série de escolhas, vou trabalhar para aprender técnicas, para compreender as referências que vão me fundamentar, né? Me embasar na minha prática, alimentar a fé, né? Uma fé que seja uma manifestação mais condizente com a própria vida em seu pleno desenvolvimento, não a fé cega, né? Que tem uma série de riscos. Se eu vou cultivar a bondade no coração, para que isso tudo? Para me tornar um médium de cura, apenas para me transformar em um instrumento de cura para as pessoas? Preciso considerar que, em primeiro lugar, para si mesmo, tá? Então, quando você faz isso, uma escolha que pode ser feita, nós vamos criando condições que são salutares, em primeiro lugar, para nós mesmos, porque é preciso que você tenha uma transformação pessoal, é preciso que você tenha condições que sejam mais salutares, mais positivas, mesmo com todas as incompletudes que ainda tenhamos, com todas as carências, mas esse processo de renovação constante, de superação de suas próprias carências, de suas dores, de suas limitações, é o que também vai favorecendo para um processo de cura que se estende, que se irradia à nossa volta. Então, nesse sentido, acaba sendo um propósito muito interessante e um convite que pode ser feito e que está à disposição de quem quer que seja. Tá bom? Então, essa é uma pequena reflexão que nós trazemos em nossa conversa de hoje, com a esperança sempre de que tenha produzido conteúdos positivos, e nessa ambiência que tenha sido favorável para que cada um se sinta em paz, para cada pessoa que está presente possa ter acolhido em seu coração essas forças positivas que se manifestam à nossa volta e que nós podemos buscar de uma forma consciente e, é claro, com a manifestação de fé também, para que elas sejam uma constante em nossas percepções, e, desse modo, a presença espiritual que se caracteriza pela bondade, pelo amor fraterno, contribua para o nosso bem-estar, para o estado de paz onde estivermos, com quem estivermos e diante das experiências que estivermos vivenciando. Então, essa é a nossa pequena mensagem de hoje, a nossa conversa, né? Termina aqui pelo nosso tempo. Mais uma vez, desejando a todos nós vida plena, né? Que tenhamos força diante das provações da vida, né? Que tenhamos sempre a proteção dos corações amigos, dos bons espíritos, e
Um beijo no coração, um abraço fraterno, né? Espero que tenhamos uma outra oportunidade e até a próxima. Tchau.